Muitas vezes já falou da carta que Tolkien escreveu para o seu filho, né, Christoph, falando dessa literatura romântica a partir da Idade Média, que fez um grande mal para a juventude. O que o senhor quer dizer com isso? Bom, vocês sabem que o J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele é um grande católico, né? Mas católico de verdade, assim, bem profundo. E ele não somente era um católico, era um catedrático em literatura, não é? E em línguas germânicas antigas da Universidade de Oxford. E o filho mais jovem dele, o Christopher, um dia queria se casar e estava, né, escrevendo para o pai a respeito da namorada, isso e aquilo, e o pai corrigiu, né, deu um puxãozinho de orelha nele, dizendo: olha, meu filho, as mulheres, elas não são aquilo que a literatura tem falado. Porque a literatura, desde o final da Idade Média, né, tem colocado as mulheres como se fossem as estrelas guias, como se elas fossem deusas, como se fossem aquelas pelas quais os homens vivem. Então você vê que todas as músicas, a literatura, etc., tudo fala disso. Tudo coloca um pouco a mulher como essa realidade. Ah, puxa vida, você é o meu sonho, eu não vivo sem você. E o Tolkien chegou e disse: elas não são isso. As mulheres são nossas companheiras de naufrágio. O que é que isso quer dizer? Que nós somos náufragos do pecado original. Tanto nós, homens, temos a nossa alma em perigo, como elas também têm a alma delas em perigo. E Deus nos colocou do lado das mulheres, exatamente para que elas sejam as nossas companheiras na travessia do mar dessa vida, e a gente chegue um dia até Deus no céu. Então a gente está aí para se ajudar, né? Não fazer da mulher uma deusa e não fazer do homem também um deus, porque não vai dar certo o relacionamento. Se você começa a cobrar, né, da sua namorada, da sua esposa, a felicidade, ela não vai dar conta. Ela não vai conseguir fazer você feliz, porque mulher nenhuma é capaz de fazer um homem feliz. Somente Deus. Nosso coração está inquieto e ele não repousa enquanto não repousar em Deus. E essa é a grande verdade que o Tolkien quis transmitir com isso daí. E o que acontece com essa galera que acredita, né? Felizes para sempre. Aí casa com a Cinderela, com o príncipe, depois viu que virou sapo. E não é tudo aquilo lá, né? O que você tem para dizer também para essa galera que pensa que vai ser tudo um mar de rosas e não é bem assim? Bom, é que as expectativas, elas realmente fazem uma diferença. Quando você espera demais, você termina de alguma forma naufragando o relacionamento, porque o relacionamento termina virando cobrança, né? Você espera demais do seu esposo, espera demais da sua esposa e vai terminar fazendo o quê? Cobrando dela uma felicidade, uma segurança, né? Um preenchimento espiritual que não é capaz. Não tem esse felizes para sempre. Neste mundo não tem felicidade para sempre. Isso é um pensamento que não é nem cristão e nem realista, né? Se a gente for pôr o pezinho no chão, a gente tem que ver que neste mundo aqui nós não somos capazes de produzir paraíso nenhum. Que o paraíso, na verdade, está junto de Deus, que a gente deve esperar lá. Enquanto isso, a gente rema para chegar no porto seguro. Padre, no namoro, sem cair no puritanismo e sem também ser leviano, qual o limite? Até onde eu vou, até onde eu posso ir num relacionamento de namoro? Olha, na verdade, o seu próprio corpo vai falar, não é? O pessoal fica perguntando, querendo casuísmos. Fica dizendo assim: ah, pode beijo de língua, não pode beijo de língua, é pecado ou não é pecado? Olha, você tem que ver qual é a reação do seu corpo, e nesse sentido tem que haver muito diálogo com a sua namorada, com o seu namorado. Por quê? Porque as pessoas são feitas de forma diferente, existem sensibilidades diferentes. Então, quando o casal começa troca de carícias, e aquelas trocas de carícias, você vê no seu corpo que o seu corpo está se preparando para uma relação sexual. Ora, se o seu corpo está se preparando para uma relação sexual e você não pretende ter uma relação sexual, então é sinal de que você passou do limite. Está entendendo? É sinal de que você já está com, pelo menos, a luz amarela bem acesa, né? Se é que a vermelha já não acendeu. Entende? Então, o negócio é assim. Você precisa primeiro observar bastante e ter muita sinceridade. Se o seu namorado, sua namorada
é cristão, católico, conversar muito, né? E falar as coisas, explicar, né? Vamos lá, vamos ter essa sinceridade. Olha, esse tipo de toque aqui, né? Por exemplo, tem áreas erógenas, né? Que são mais sensíveis para uma pessoa do que para outra, né? Tem gente que não suporta a carícia, sei lá, por exemplo, na orelha, ouvido, isso, sim, no pé do ouvido, sei lá. E isso daí já leva o cara lá em cima, né? Pronto para ter uma relação sexual. Então é evidente que ele vai ter que ser muito sincero, muito honesto e dizer, não, isso não dá. Mas sem cair no moralismo, nesta hora, qual a dimensão de pecado ali? O simples fato da excitação já se caracteriza como pecado ou não? Como se comportar diante dessa situação? Peraí, eu ultrapassei o sinal, é pecado, eu preciso... A gente tem que entender o que é pecado, né? Pecado não é um negócio que foi proibido, logo é pecado. Pecado não é como, por exemplo, o sinal vermelho de um semáforo, que aqui no Brasil significa pare, e num outro país, vermelho pode significar siga, o que depende da legislação local. Pecado não é isso. O pecado é uma lei que está inscrita no nosso próprio ser. Quando você, por exemplo, sei lá, você se alimenta, você come uma coisa, e depois vai lá no banheiro, vomita e volta para comer mais. Depois come mais, vai no banheiro, vomita outra vez e volta para comer mais. Não precisa de muito raciocínio para você ver que você está prejudicando sua saúde. Você está fazendo alguma coisa contra a lei do seu próprio corpo. Ora, você preparar o seu corpo para uma relação sexual e frustrar essa relação. Prepara e frustra, prepara e frustra, prepara e frustra. Né? Eu cheguei a atender um casal de noivos uma vez, né? Que vieram conversar comigo, dizendo assim, Padre Paulo, nós fizemos uma promessa de guardar a castidade até o casamento. Só que nós fomos ao médico e o médico viu que nós estamos já com... a menina dizendo que ela está com consequências físicas já, e o médico aconselhando a que eles tivessem relações sexuais. Eu disse, mas espera lá, minha filha, o que vocês estão fazendo? Né? Ou seja, eles não estavam tendo relações sexuais, mas estavam brincando até a beira do abismo e depois volta. Vai até a beira do abismo e volta. Quer dizer, você está brincando com a natureza do seu próprio corpo. Seu corpo não foi feito para ser frustrado desse jeito. Tá? Isso daí vai ter alguma consequência. Estou falando só no nível físico. Agora você imagina o nível espiritual. Por quê? Porque a energia sexual é uma energia que foi dada para nós, por Deus foi dada para que a gente ame. E você fica naquela, desculpa a palavra, mas naquela masturbaçãozinha lícita. Entendeu? Até aqui ainda não foi masturbação porque não houve orgasmo. Mas espera lá. Só porque não teve orgasmo não está tendo isso? Né? Então, vejam, é importante a gente um pouco romper os paradigmas. Não existe nenhuma cultura em toda a história da humanidade que tenha vivido o namoro do jeito que nós estamos vivendo agora. Nunca, em nenhuma cultura, em nenhuma época da humanidade, em nenhum país, namoro foi diversão. Namoro sempre foi coisa séria, sempre foi preparação para o casamento. Para nós é agora a área de lazer, é o playground, né? A gente acha que pode andar na montanha-russa, subir, descer, etc e tal. Quer dizer, será que nós somos tão inteligentes assim? Será que a nossa geração e essa cultura que foi inventada por nós é a única alternativa? Entende? Será que namoro realmente é isso? É diversão? Entende? Então, a gente tem que um pouco se questionar. Vamos romper os paradigmas, né? É revolução Jesus. Então, vamos revolucionar essas ideias que estão aqui na nossa cabeça e vamos começar a entender que talvez o mundo possa ser pensado de um outro jeito. Essa mesmice que nós estamos acostumados, talvez a gente possa renovar isso daí com Jesus e pensar, para que Deus me fez? É essa um pouco a ideia, né? Então, o que é que pode, o que é que não pode? A gente tem que ver o que é realmente um namoro.